Oi, meus irmãos. Passando aqui para deixar mais um vídeo para vocês, né? Para a gente botar ponto nos i, né? Saber o que é e o que não é. E aqui nesse vídeo tem uma pergunta interessante. Aonde era a igreja? Aonde começou a igreja, né? E quem era a igreja? Vamos entender aonde começou e quem era a igreja, né? Hoje nós conhecemos, sabemos que nós somos a igreja, somos o corpo, né? E o nosso Messias é a cabeça, né? Vem aqui em Atos, para começar, para o vídeo não ficar muito longo. Vamos aqui em Atos. Olha que interessante. Veja como a verdade ela é dita na própria Bíblia. E as pessoas hoje preferem acreditar no que o homem fala, não que a palavra está falando. Vamos dar crédito um pouquinho à palavra, porque a verdade é a verdade, né? Vamos aqui em Atos 8, capítulo 3, onde tudo começou. Olha que quando Saulo começava a perseguir a igreja. Aqui em Atos, capítulo 8, 3, fala assim. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Olha que interessante. Invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los ao cárcere. Veja que interessante. Saulo devastava as igrejas, ou a igreja, né? Que somos nós, o corpo, não é templo. Aí me diga, que igreja, que templo Saulo devastava? Se nossos irmãos fazer suas reuniões em casa, nas casas, tá vendo? Que ele fala, ó, invadindo casa após casa. Olha onde começou a igreja, olha a igreja perseguida onde é. Não é templo. Então significa que não é templo. Se entende bem aqui que não é o templo religioso que será perseguido. Será aqueles que estão fora do templo religioso. Por quê? Porque os que estão fora pregam o que a palavra diz. O que é verdade. Porque Paulo perseguia as igrejas. A igreja, que é as pessoas que se reuniam. Vamos a mais a fundo. Capítulo Romanos agora. Vamos aqui em Romanos. Capítulo 16, verso 5. 16, 5. Fala assim. Olha o que os irmãos falam, um com os outros. Veja, ó, mais confirmação. Saudai e guarda. Saudai igualmente a igreja que se reúne. Tá vendo? Na onde? No templo ou na casa? Tá vendo? Na casa deles. Saudai, meus amados irmãos. Tá vendo? Epineto, que foi o primeiro convertido a Cristo, né? Ao Messias, na província da Ásia. Tá vendo? Aí veja que aqui é ele saudou as igrejas. Qual igreja? Estava onde? Reunido nas casas. Tem mais outro verso para a gente poder conferir. Vamos aqui. O que é a igreja? A igreja, você vai entender o que é a igreja. Isso que é a igreja. 11, 18. 1 Coríntios 11, 18. Fala assim. Olha que interessante aqui. Isso aqui é também outra coisa interessante. Ele fala mais assim. E, primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões entre vós, quando vós reunis como igreja. Ó, quando vós reunir como igreja. Reunir é o templo, dentro do templo as pessoas que se reúnem. Tá vendo? Aí ele falou, né? Reunir como igreja. Até certo ponto, acredito que isso esteja ocorrendo, né? Porque ali aqui fala sobre a ceia, né? Sobre as divisões. Porque aqui essa ceia que está aqui, que eles falam, é a questão de comida.
porque os irmãos estavam comendo demasiadamente, comendo demais, entendeu? E não dando, dividindo para os pobres, para os necessitados. E Paulo foi lá interrogar eles porque eles estavam fazendo isso, mas o povo fala que é ceia que fazem na igreja hoje. Mentira, porque aqui fala que eles estavam desprezando a igreja. Como desprezando a igreja? Ajudando, comendo para si, entendeu? Comendo para si e esquecendo do pobre. Então as reuniões que eles faziam, reuniões de pessoas, que hoje é igreja. Quando se reúne 1, 2, 3, se forma igreja, porque nós somos o templo. Vamos mais aqui para continuar. 1 Coríntios também. Aqui 1 Coríntios 16, 19. Fala assim, 16, 19. Olha que interessante. E as igrejas da província, da Ásia, vós enviei saudações a Aquila e a Priscila. Olha que interessante. Vós cumprimentam fraternalmente. Aí ele fala mais, no Senhor, assim como a igreja que se reúne aonde? No templo ou na casa deles? Tá vendo que interessante? Veja que aqui dá outra exortação, que a igreja não é um templo, a igreja é as pessoas, e a igreja é reunida naquele tempo nas casas. Foi ali que começou a perseguição. Eles não foram perseguidos porque estavam dentro de templos, foram perseguidos porque eles pregavam a verdade e porque eles estavam fora desses templos que não estavam concordando com as mentiras dos religiosos, dos judeus naquele tempo. Veja que interessante, as igrejas que se reúnem na casa deles, nós já somos a igreja, participamos da reunião uns com os outros e ali falamos da verdade, né, que o Messias deixou. Vamos mais ainda profundo. Colossenses. Isso aqui é só prova que a igreja naquele tempo não era em templo, era na casa deles. Porque ali que começou a perseguição, foi onde começou toda a perseguição, foi ali. Por isso que Paulo, você vê que Paulo perseguia eles. Na casa deles, assolava a igreja que era na casa deles. Veja, 4:15 de Colossenses. Fala assim, 4:15 fala assim: cumprimentai igualmente todos os irmãos em Laodiceia. Olha que a igreja não era um templo, em Laodiceia. E também Ninfa. E a igreja que se reúne de novo o quê? Em sua casa. Tá vendo? Veja que interessante, não é no templo, é na casa. Essa era a verdadeira igreja, essa era o verdadeiro povo do Criador. Esse povo que se reunia nas suas casas com seus irmãos para falar da verdade, para pregar a verdade. E por que eles foram perseguidos? Aí está. E quem é que vai ser perseguido? Aí está, são esses. Porque os que estiverem dentro do templo não vão ser perseguidos. Por que não vão ser perseguidos? Porque faz a vontade dos homens. Veja que interessante. Vamos a outro verso para comprovar mais ainda. A Bíblia, ela confronta a própria Bíblia. Então, derrubando dogmas e enigmas do homem, né? Vamos aqui, Filemon 1:2. Olha o que fala também. Mais ainda. A irmã, a filha, a Quipo, nosso companheiro de batalhas e a igreja que o quê? Se reúne em tua casa. Veja que interessante. De novo, mais uma confirmação que a igreja não era um templo. A igreja do nosso Messias naquele tempo era nas casas dos irmãos. Não era para estar dentro de templo. Porque eles todos saíram por causa da verdade. Tá vendo? Porque contaram a verdade no Messias. E ele tirou todos os escolhidos, todos os filhos do Criador de dentro dos templos. Porque seria melhor ter uma comunhão com os irmãos, fazendo suas reuniões uns outros, ali com os outros. Ali eles mandavam carta um para o outro na casa deles, que se reunia como igreja ali, não como templo. Hoje o povo fala que se você não entrar, não estiver dentro da igreja, dentro do templo, não tem como se salvar. E agora? Me diga.
Tá vendo? Bíblia confronta a própria Bíblia. Então vocês têm que parar para analisar. Veja que aí está a verdade, né? Fala que a igreja que se reúne em tua casa. Veja que interessante, né? Isso é para mim, para você, para todos entender que o templo não é nada, entendeu? O que vale é a reunião dos nossos irmãos um com os outros, dependendo aonde eles estiverem. Hoje, se você não congrega, você não habita lá dentro daqueles templos, você não faz parte do corpo do Messias. Aí, prova que é mentira. Prova que eles não podem tirar você do corpo do Messias. E prova que isso aqui, a primeira igreja que existiu era o desengrejado, como eles estão dizendo. Aí, o desengrejado é a igreja que valia. Era a igreja perseguida. Tá vendo? Como é interessante, né? É interessante isso. E eu fico, né, maravilhado. Né, tem um verso, acho que em Lucas ou em Marcos, não estou lembrando aqui agora, que o Messias disse que aquele que pregar, que falasse do nome dele, que pregasse pelo nome dele, e que falasse, né, da palavra, que ali os discípulos pegou e interrogou interrogou os irmãos e disse, não, tem gente falando, pregando o seu nome, expulsando demônio, fazendo e acontecendo. Quer que nós proibamos eles? Sabe o que o Messias falou? Não os proíba, porque aquele não proíba nenhum deles, porque aquele que fala de mim não tem como ser contra mim e não mente. E não tem como falar mal dele. Então mandou deixar eles o quê? Em paz. Quem está dizendo que eles eram igreja que estava fora. Porque eles não estavam junto com eles naqueles tempos. Muitos estavam o quê? Pregando em outros lugares. Então significa que a igreja verdadeira é essa. A igreja se reúne um com os outros, até nas suas próprias casas. E essa é a igreja que o povo chamou de desengrejado. Então, os desenegrejados são os mais perseguidos e são os bem-aventurados. Porque a palavra diz, ai de vós, que recebe elogios dos homens, ai de vós. Então, sai dela, povo meu, para não serem participantes dos seus pecados, né? Tá aqui, né? Se vocês não lerem a Bíblia, leiam para entender. Apocalipse aqui 18. Fala aqui, ó. Apocalipse 18 aqui, ó. Então ouvi outra voz do céu que exclamava: retirai vós dela, povo meu, para que não sedes cúmplices em seus pecados, para que não participes das pragas que a atingirão. Aonde? O que? A Babilônia. Pois os seus pecados da Babilônia se acumularam até o céu. E veja que interessante, o Pai se lembrou de todas as suas práticas iníquas, de todos os seus pecados. Porque a igreja cristã, católica, é a igreja protestante, é a mesma igreja católica, porque nasceu dela, é a filha, a meretriz. Aí veja que aqui ele falou, sai dela, povo meu, porque o lugar ficou embriagado do vinho da ira. Entendeu? Ó, o verso 2 aqui fala aqui, ó, então ele brandou com poderosa voz, caiu a grande Babilônia, tornou-se morar, habitação de demônios e outro de todo espírito, de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de toda ave impura e detestável, imunda também. Veja que é interessante, leia Apocalipse 18, gente. Entendeu? Cá embaixo diz, ó, no último verso aqui, ó, que ele é assassino, ó, e a sua dependência foi descoberta na dependência dela, no esconderijo dela, nos atos dela, descobriu o sangue dos profetas e do povo do Altíssimo, de todos os que foram assassinados na terra. A igreja católica era a igreja perseguidora, né? Essa igreja perseguidora, o templo religioso perseguidor dos irmãos que habitavam e pregavam nas ruas e se reuniam nas casas naquele tempo, junto com a Roma e o judaísmo, que o cristianismo é tudo junto, é a mesma coisa. Ela tem a culpa do sangue dos profetas, ela tem a culpa da morte de muitos que pregaram a verdade, e a morte do nosso Messias e dos 12 discípulos. Então vamos buscar a verdade, porque a religião vai destruir muita gente se não procurar sair dentro da religião. Então aí está.
né? Quem quiser enxergar a verdade, enxergue. Quem não quiser, o tempo vai mostrar. Então vamos, né, meus irmãos, abrir olhos para enxergar, não para ficar cego cada dia mais, porque a verdade está sendo pregada. Leia Apocalipse 17, 18 e veja que a grande meretriz é a Igreja Católica Cristã. E a protestante é a mesma forma. Por isso que cá, no verso 2, fala aqui duas vezes: caiu a grande Babilônia. Caiu para uma e vai cair para outra também. Entenda que é isso que vai acontecer e já está acontecendo. Está na hora de a gente acordar. E veja que a igreja não é um templo religioso, não é uma sinagoga. A igreja é você que se reúne com seus irmãos e prega a verdade da palavra. É isso que é a igreja, sem mistura, sem corrupção e sem Babilônia no meio do povo do Criador. Tá certo? E assim seja a vontade do nosso Pai eterno, para sempre. Obrigado.